Agora, o presidente Trump também alertou que, abre aspas, coisas ruins acontecerão se Bagram não for devolvida às Al-Atura. Controle, como você vê declarações como essas? Os americanos não devem esquecer que más ações provocam más reações. Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou a questão da base aérea de Bagram, no Afeganistão. Ao escrever em sua plataforma Truth Social, o presidente Trump disse à liderança do Talibã que devolvesse o controle da base aérea àqueles que a construíram, ou seja, aos Estados Unidos. Bagram é a maior base aérea do Afeganistão e foi central para o esforço de guerra liderado pelos CMU no país. Mas as tropas dos EPOS e da OTAN se retiraram do Afeganistão em julho de 2021 e então o Talibã retomou o controle. Bem, na entrevista exclusiva de hoje, vamos discutir isso e muito mais com Zabihullah Mujahid, que é porta-voz do governo Talibã. Senhor Mujahid, muito obrigado por falar conosco. Alguns meses atrás, em uma entrevista ao Al-Arabiya, você mencionou o contato com os Estados Unidos sobre a reabertura da embaixada do seu país em Washington. Você expressou o desejo de ter boas relações com o ZEUR. Houve algum progresso nesse sentido? Em nome de Deus, o mais misericordioso, o mais compassivo. Quando dois países estão em contato, o progresso deve vir de ambos os lados. Fizemos esforços para que as relações entre o Afeganistão e os CMCUE possam voltar ao normal, incluindo questões relacionadas à embaixada, bem como comércio e investimento. Mas o Afeganistão cumpriu suas responsabilidades nesse sentido. Após o recente terremoto mortal em seu país, vimos uma maior abertura para o engajamento com o governo afegão. Você vê isso como uma oportunidade para pressionar pelo fim das sanções do ZMAUE? Na nossa opinião, sempre há uma chance. Em nossa visão, toda a oportunidade deve ser aproveitada para melhorar as relações entre os países. O Afeganistão busca boas relações com os Estados Unidos e com todas as outras nações. Mas volto a enfatizar, isso é uma via de mão dupla, não um caminho de mão única. Os americanos também precisam demonstrar flexibilidade, seriedade e disposição para estabelecer bons laços com o Afeganistão. Agora, na semana passada, em Londres, o presidente dos Airways, Donald Trump, disse que estava trabalhando para recuperar a base aérea de Bagram, no Afeganistão, acrescentando: estamos tentando recuperar Bagram porque eles precisam de coisas de nós. A que coisas ele estava se referindo, na sua opinião? E o que exatamente vocês querem de Washington? Há duas questões aqui que precisamos separar. Primeiro, o Afeganistão realmente precisa de boas relações. Investimento estrangeiro, inclusive dos Estados Unidos, e um ambiente diplomático confiável, onde ambos os países possam interagir com base em seus interesses nacionais. Segundo, em relação a Bagram, Bagram faz parte do território afegão. Não é diferente de qualquer outra parte das terras do Afeganistão. Nunca concordaremos em negociar ou entregar qualquer parte do nosso país. Os afegãos são extremamente sensíveis à ocupação, certo? E nenhum afegão jamais permitirá que sua terra seja tomada ou controlada por estrangeiros, nem mesmo 1 centímetro. Os americanos precisam entender essa sensibilidade. Nosso povo não aceitará tropas estrangeiras exercendo autoridade sobre qualquer parte do Afeganistão. Ouvimos as declarações de Trump e respondemos. Emitimos um comunicado pedindo que considerassem a realidade no terreno e tomassem decisões realistas e racionais. Agora, você interpreta os comentários do presidente Trump sobre vincular a devolução de Bagram às suas exigências como um sinal de que ele pode estar disposto a abrir um novo capítulo com seu país? Os afegãos não fazem e nunca farão qualquer exigência que envolva abrir mão de qualquer parte de seu território em troca. Então, por que você acha que o presidente Trump está trazendo à tona a questão de Bagram agora? O que você acha que está motivando o momento dessa exigência? Isso está ligado à política de Zyber em relação aos afegãos. Anteriormente, pensávamos que Trump usava essa linguagem principalmente contra seu rival político Joe Biden, mas sua ênfase recente sugere que isso está ligado a uma estratégia nacional mais ampla, e isso é preocupante. Reiteramos que os afegãos nunca entregarão qualquer parte de seu país a outro Estado. As estratégias de ocupação do passado fracassaram, e esta também fracassará.
Agora, o presidente Trump também alertou que, abre aspas, coisas ruins acontecerão se Bagram não for devolvida às Al-Atura. Controle, como você vê declarações como essas? Os americanos não devem esquecer que más ações provocam más reações. Eles devem se envolver com os afegãos de maneira política, diplomática e racional. Bem, o próprio presidente Trump disse que conversas estão em andamento entre os Ekumewa e os afegãos sobre Bagram. Você pode confirmar se houve alguma conversa desse tipo? E o Afeganistão está aberto a negociações com Washington sobre essa questão? Bagram é altamente sensível. Não discutiremos isso com ninguém. As conversas atuais entre o Afeganistão e os migrantes étnicos têm sido sobre a libertação de prisioneiros e sobre o investimento econômico americano no Afeganistão. Esses são os temas que foram discutidos com seus representantes. Nick Schifrin, e quando você fala sobre libertar prisioneiros, você está falando sobre afegãos que estão detidos nos Estados Unidos. Zakir Jalali. Havia afegãos presos no EUA e americanos detidos no Afeganistão. Este tem sido o assunto das negociações entre os dois lados. Nick Schifrin. Agora, Zakir Jalali. Um funcionário do Ministério do Fórum do Emirado Islâmico escreveu nas redes sociais que, entre aspas, o povo afegão nunca aceitou a presença de tropas estrangeiras em seu território, mas que os canais para relações políticas e econômicas devem permanecer abertos. Agora, devemos interpretar isso como uma abertura para o diálogo sobre a questão de Bagram? Não, senhor. Jalali expressou uma opinião pessoal. Essa não é a posição oficial do Emirado Islâmico. Mas, mais uma vez, Bagram não está em discussão. Nossas conversas com Zeid Senoa e outros estão focadas em laços econômicos e diplomáticos. Agora, de acordo com reportagens da mídia, houve conversas entre autoridades afegãs e americanas sobre o tema do contra-terrorismo. Agora, existe alguma conexão entre essas discussões e as exigências do presidente Trump em relação a Bagram? E elas sugerem que as sanções podem ser suspensas em breve? Mais uma vez enfatizo, nossas conversas são sobre estabelecer boas relações bilaterais baseadas em interesses mútuos. Elas não dizem respeito a Bagram ou a qualquer outra parte do território afegão. Isso não está em discussão, nem estará. Agora, o presidente Trump expressou preocupação sobre a influência da China no Afeganistão, dizendo que um dos motivos pelos quais ele quer a base aérea de Bagram de volta é porque ela fica, abre aspas, a 1 hora de onde a China fabrica suas armas nucleares. Como você responde a isso? E o fato de o presidente Trump vincular Bagram à China influencia a sua tomada de decisão? Não. O Afeganistão adota uma política externa equilibrada, focada na economia. Assim como queremos relações com a China, também queremos laços com os Estados Unidos. Assim como queremos laços com a Rússia, queremos laços com a Europa. O Afeganistão não permitirá que seu território se torne um campo de batalha entre potências rivais. Quanto a Bagram, é solo afegão. Já dissemos isso. Bagram não é diferente de nenhuma outra parte do Afeganistão. Nunca permitiremos que pertença a ninguém, nem à China, nem aos Estados, nem a qualquer outra potência. E a alegação de que Bagram fica a apenas 1 hora de distância da China é falsa. Na verdade, fica a horas de distância da China de avião. Eles receberam informações incorretas. Ok, obrigado por isso. E finalmente, como você imagina a trajetória das relações do Afeganistão e os EUA, à luz de eventos e desenvolvimentos? Como eu disse antes, o Afeganistão já tomou as medidas necessárias em relação às relações. O progresso que precisava ser feito da nossa parte já foi feito. Agora depende de como os EUA responderão. Se eles valorizam a racionalidade, a diplomacia e a cooperação econômica, os afegãos estão prontos para construir boas relações com eles, assim como buscamos com outros países. Mas se eles insistem em Bagram, coerção ou ocupação, então o Afeganistão tem sua própria posição. Assim como mantivemos nossa posição nos últimos 20 anos, defender nosso país, nossa honra nacional e os valores de nosso povo era nosso único dever naquela época e continuará sendo nosso dever no futuro. Ok. Bem, muito obrigado por isso. Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo Talibã. Muito obrigado por falar com a Al Arabiya English e obrigado por assistir.